Excelentíssimo Senhor Diretor do Instituto Superior Miguel Torga, excelentíssimos Presidentes dos Conselhos Diretivo, Científico e Pedagógico do Instituto Superior Miguel Torga, Senhora Presidente da Associação de Estudantes, entidades oficiais aqui representadas e demais personalidades, caros colegas, alunos e funcionários, minhas senhoras e meus senhores. A primeira palavra é naturalmente da expressão da minha sincera gratidão e honra pelo convite para proferir a oração de sapiência integrada na abertura solene das aulas do Instituto Superior Miguel Torga. Confesso que se é, indubitavelmente, uma honra, é também uma enorme responsabilidade, traduzindo-se em mim por um misto de emoções contraditórias. Não é nada fácil lidar com este nome pomposo, oração de sapiência. E o artifício, o único segredo que me ajudou a avançar nesta tarefa foi o de me propor partilhar uma reflexão pessoal, sem qualquer pretensão ou ousadia de proferir uma oração de sapiência. De propósito, escolhi como tema o sofrimento e compaixão. Primeiro, porque julgo a todos tocar, independentemente dos credos, raças ou línguas. Em segundo, porque é claramente relacionado com a minha experiência profissional enquanto psicóloga, na sua vertente clínica de formação e de investigação. E por último, porque acredito valer a pena refletir neste terreno da interioridade que é inesgotável. A vastidão, complexidade e ramificações deste tema são por demais evidentes. O contributo de numerosos autores na área da psicologia é inquestionável. O que irei apresentar nesta sala é, então, apenas uma visão particular, muito ligada necessariamente ao meu percurso profissional e aos meus interesses atuais no campo da clínica. Em síntese, diria, nem oração, nem de sapiência, mas um convite a olhar o sofrimento humano e um elogio ao autoconhecimento enquanto promotor da mudança, da aceitação e da flexibilidade psicológica. Iniciando. O sofrimento humano. A experiência de sofrimento tem sido historicamente aceita como parte intrínseca da condição humana em múltiplos círculos de saber. Infinitas histórias e reflexos de tragédias de vida e sofrimento, bem como de gáudio e triunfos, fazem parte da história da humanidade. Na verdade, se tivermos em conta os múltiplos reptos que a vida nos coloca, não é de estranhar como poetas, escritores, cientistas, artistas, filósofos, mentores espirituais e, de algum modo, todos nós têm procurado compreender a vida, almejando por um sentido e formas de diminuir o sofrimento. O sofrimento, enquanto preocupação com os flagelos da vida e ou a antecipação de um tormento futuro, é uma experiência reservada aos seres humanos verbais, enquanto espécie que, através da análise e da reflexão, tem conseguido êxitos inigualáveis, mas simultaneamente capaz de gerar a luta e o sofrimento psicológico. Esta capacidade particular de pensar no futuro é exclusiva do ser humano. Como satiriza Daniel Gilbert no seu livro Tropeçar na Felicidade, até que um chimpanzé chore ao pensar que vai envelhecer sozinho, ou sorria perante a ideia de umas férias de verão, ou rejeite uma bela banana porque acha que está a ficar gordo, subsiste a asserção de que pensamos no futuro de uma forma que nenhum outro animal consegue, faz ou alguma vez fez. E este ato simples, ubíquo e vulgar é um traço definidor da nossa humanidade e também responsável por alguns tropeções na busca pela infelicidade, ou pela felicidade. Os seres humanos lutam com formas únicas de dor psicológica, pensamentos e emoções problemáticos, memórias desagradáveis e impulsos e sensações indesejados. Confrontam-se com muitos dos mesmos acontecimentos dolorosos das outras espécies, como a perda, problemas inesperados, experiências fisicamente dolorosas. Contudo, diversamente das outras espécies, os seres humanos pensam sobre as coisas e, através deste processo, amplificam o sofrimento e tornam-no sempre presente. Aves de 2004, Aves e Smith de 2005. É relativamente consensual a ideia de que aquilo que os humanos fazem para mudar o seu ambiente produz mudanças positivas e negativas, dependendo da lente utilizada para as analisar. O paradoxal e interessante é que, de um modo análogo ao desenvolvimento do progresso humano material, o sofrimento, em vez de diminuir em intensidade e variedade, foi crescendo e estendendo-se a novas possibilidades. Igualmente curioso é que este crescimento e diversificação do sofrimento humano tenham ocorrido paralelamente, em boa parte, à recusa da dor e do incómodo, como se não fossem fenómenos naturais que advêm do simples facto de ser humano. Parece, pois, que esta tentativa de controle da vida na luta contra o sofrimento, negando e evitando, acaba por favorecer um maior sofrimento. Wilson e Soriano, 2002.
A questão é onde reside o poder que permite, por um lado, a adaptação bem-sucedida às condições mais adversas do meio natural, através do controle e da manipulação do seu impacto sobre o organismo, e que, por outro lado, nos expõe ao sofrimento por novas razões. O paradoxo, dizíamos, é viver num mundo mais cómodo, num mundo, quiçá, mais desenvolvido, mais seguro, mais preciso, menos doloroso, e encontrarmos ensombrados pelo sofrimento gerado precisamente por esse mundo desenhado para buscar a felicidade, evitando o sofrimento. Os humanos sofrem por estar a sofrer, sofrem com o medo de vir a sofrer. E a estes poderíamos juntar outros medos psicológicos, como o medo de não ter êxito, mesmo quando se tem, o medo de estar só, o medo de não saber o que fazer, etc. Este funcionamento único, típico dos humanos, é explicado em parte por um conjunto de relações verbais, estabelecimento de equivalências, relações temporais, relações comparativas e de avaliação, que justificam também porque somos a espécie dominante. A nossa capacidade de derivar relações entre estímulos e incorporar informação da nossa história pessoal produz uma aprendizagem que, infelizmente, pode levar a caminhos inexatos ou dolorosos de ver o mundo e a comportamentos pouco sensíveis às contingências diretas. A linguagem traz a capacidade de imaginar uma variedade infinita de futuros possíveis e memórias reconstruídas do passado, bem como a capacidade de avaliar virtualmente qualquer aspecto da experiência. Ela confere também a capacidade de construir regras verbais acerca de como nos devemos comportar. Neste sentido, a linguagem, o nosso bem mais valioso, tem sido anunciada como um elemento que está na base da infelicidade humana e, desde logo, da felicidade. Esta ideia é particularmente defendida por autores ligados ao contextualismo funcional, que veem em ambas as facetas da linguagem, quer como a razão de ser da natureza humana, quer como causa de sofrimento, como repertórios de autoconhecimento socialmente estabelecidos. Ives e Stroessel, 2000. De que forma é que a linguagem pode originar sofrimento? A linguagem é uma competência excepcional para lidar com o meio envolvente, sendo responsável pelo sucesso da espécie humana em muitas áreas. Contudo, é também responsável por uma parte importante do sofrimento psicológico como resultado da transferência das funções de estímulo dos objetos ou inventos para os referentes utilizados na linguagem para os descrever. O simples expressar de uma palavra evoca o objeto que é nomeado. Devido à linguagem, as emoções positivas podem originar emoções negativas. Se feliz é o oposto de triste, então felicidade pode recordar aos indivíduos que estiveram tristes. Esta competência específica de relacionar, inerente à atividade simbólica, é exclusiva dos humanos. Um dos problemas da linguagem é que transporta o passado e o futuro para o presente. E, como sabem, o passado e o futuro não existem em si mesmos. Aqueles a quem esta afirmação causar mais incómodo, procurem evocar uma experiência do passado e, inevitavelmente, verificarão que o vosso passado é apenas um pensamento no presente. Uma outra consequência, e não menos importante, é que a linguagem nos impede de evitar as nossas experiências de sofrimento. E isto é bem exemplificado pelo conhecido fenómeno de supressão do pensamento. O ser humano deve aprender a manejar a linguagem sem se deixar enganar ou ficar preso por esta faceta. Não é um equilíbrio fácil nem estável, já que, nas palavras de Ives e colaboradores, 2001, a capacidade autorreflexiva é uma arma virtual e poderosa, ao mesmo tempo que perigosa. À medida que nos libertamos da ilusão da linguagem, aprendemos a estar mais conscientes das muitas lentes verbais que utilizamos todos os dias e a não ser definidos por nenhuma delas.